Salve, salve galera, tá no ar mais um vídeo do Vozes Negras. Galera, estou cá mais uma vez e estou acompanhada de Eduardo Gregório, ele é um psicanalista lacaniano. Muito obrigada, Eduardo, pelo convite de estar aqui. Eu agradeço o convite. Agradeço. Obrigado. Eduardo, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, e disso a gente vai desenrolando tudo, é: por que Lacan? Nossa, porque Como Lacan? ele chega na sua vida? O Lacan ele chega como... Então, eu sou graduado em psicologia, né? E aí ele chega para mim como é impossível de ser acessado. Uma professora de personalidade na época, ela diz pra gente, e em personalidade ia falar sobre Freud, sobre as teorias do inconsciente. Ela diz: não lerei Lacan para vocês, porque vocês não entenderão. Então Lacan chega para mim como você não vai acessar. E aí, ok, não vou entender Lacan. O Lacan tem esse lugar, as pessoas costumam dizer bastante. Não dá para entender o Lacan é muito difícil, o Lacan é difícil. Acho que toda teoria é difícil. Mas é isso, o Lacan chega para mim assim. E aí depois de um tempo nessa mesma universidade, aí eu meio que deixo ali a coisa em si. E aí tem uma matéria, que é a matéria de avaliação, se não me engano, avaliação lá, entra um professor novo, e aí ele entra na sala, diz ser lacaniano, e abre o seminário pra gente, e a gente passa a estudar o texto do Lacan. E a primeira pergunta eu falo: uau, não é se eu entendi ou não Lacan, como era fácil ler o Lacan. Não que isso quer dizer que ele leu, eu já compreendi e saí lacanianizando o livro, né? Mas a possibilidade do acesso. Porque a pergunta que ficou foi: como que essa professora sabia que para nós seria muito difícil? De que lugar ela partiu para ter essa certeza? Somente do dela. A gente só consegue falar do nosso lugar, da aula a gente só consegue falar a partir de nós, né? Então, para ela seria muito difícil fazer aquilo. Essa projeção total. As pessoas, elas fazem isso sempre, e aí, porque ela não... Simplesmente o professor chegou, abriu o livro e leu. Ele leu. E você falou: Lacan. E na prova, estava perguntando sobre o Lacan e Freud, que o mesmo professor deu. Não houve nenhuma tentativa. A vida é feita de tentativa. A gente aposta, tudo é uma aposta. Eu aposto e aí depois a gente vai ver o que vai ser feito. Ó, vai ser tudo a posteriori. Essa professora nem isso. É com vocês, né? Como que as pessoas não sabem? Como que a gente não vai? Vocês não vão entender. E aí foi recorrente. Não era o único dia. As pessoas questionavam. Eu via o movimento das pessoas sem saber quem que é esse lá. Quem que é esse cara? Ninguém falava na universidade. Ninguém fala dele na universidade. É muito difícil. Não? Não todas. A USP tem um núcleo bastante com o Christian, então bastante bom, assim. Então o Lacan ela roda bem. Na grade do meu curso de psicologia não tinha garantido o Lacan. O da PUC tinha, na Universidade das Cubas, em Mogi, universidade particular. A PUC tinha garantido, no último aula sobre o Lacan. Nas universidades de renome, assim, vou colocar assim, tinha garantido minimamente essa discussão. A nós era proibido. Lacan, não, vocês não entenderão, não leiam, vocês não entenderão. Continuo não entendendo, mas eu continuo lendo ele bastante. Sim. Mas enfim, vamos lá. E você clinica há quanto tempo? Eu tô já desde quando me formei, isso já vai com 6 anos, tem 6 anos? Eu me formei em 2014. Tem 6 anos? Fazendo as contas? Tem. 6 anos, fazendo as contas agora, então 2020, né? Agora. Tenho 6 anos e primeiro eu me formo sem saber por onde eu vou trabalhar, né? E eu começo a trabalhar no serviço de proteção à criança e adolescente vítima de violência doméstica. E aí um amigo fala: não, tem uma criança que precisa ser atendida, mas eu não tenho um horário na agenda. Você atenderia, Eduardo? Pode dar um consultório, a gente vê o valor de sublocação. Eu falei: ok, vamos ver o que dá para ser feito, né? Então imediatamente eu inicio a partir desse momento. Não é nenhuma autorização mesmo, é mesmo apostar para ver se eu conseguiria suportar ficar no lugar desse ouvinte na clínica individual, né? Chegou, né? Você não foi buscar. Chegou. Apesar que eu acho que eu estava aberto para isso, então não sei precisamente.
Mas chegou, vamos dizer que chegou. Chegou e eu escutei. Se eu dei conta, já é outro rolê para outra conversa. Agora, deixa eu te falar. Você consegue fazer um cruzamento entre a teoria lacaniana, entre a clínica, com as questões raciais? Consigo fazer, eu acho que eu consigo. Eu acho. Você tem como dar uma perspectiva? Dá pra tentar, sim. Dá pra tentar. Porque assim, é um tema amplo que a gente pode discutir infinitamente. De todos os pontos de vista. Ele não é um tema que se esgota. Né? Mas pensando que você é lacaniano. Eu vou então, isso, pensando no Lacan, eu vou sempre pensar a partir do Lacan, né? Então não tem jeito. O Lacan vai trazer milhares de formulações, mas ele vai continuar sustentando o inconsciente freudiano também. Tem um texto bem legal para o inconsciente freudiano e o nosso. E aí o inconsciente pro Freud, é esse inconsciente sem qualidades, né? Então não existe raça, cor ou credo do inconsciente. O inconsciente ele vai aparecer nas suas diversas manifestações, lá seus xistes, sonhos, a demanda de transferência, que vai estar imbricado, enrolado, Lacan vai falar do significante, do efeito de significação. Então, há uma ambiguidade na psicanálise. A psicanálise, ela está no lugar não é da radicalidade, daquele radical do extremo, mas da radicalidade da diferença posta pelos sujeitos, pelas pessoas. Num conjunto, e é só em conjunto, que a gente vai se fazer. Tem uma frase ótima que eu estava lendo hoje mais cedo, que é a seguinte. Não só há o laço social. Só existe o A de A com H e acento, só existe o laço social para os caras da caminhada. Só há mesmo de existir o laço social. Todo o restante há que advir junto com o laço social. Então, quando a gente vai pensar a psicanálise, você vai pensar, não, peraí, então quer dizer que o Lacan ele vai pensar sempre os sujeitos individualmente, subjetivamente. Sim, mas dentro do laço social. Então, quando a gente vai pensar... É que uma coisa não exclui a outra, né? Para algumas pessoas sim, para alguns saberes sim. Se você pegar, por exemplo, uma análise sociológica, uma análise antropológica, ela vai sempre, o Freud, quando ele vai escrever Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele faz esse movimento. Ele vai olhar o sujeito como um coletivo, o sujeito no coletivo, e ele vai pegar aonde que se dá as identificações para se montar aquilo. Sim. Então, algumas pessoas, e aí ele vai para o texto do Lebrun, ele vai discutir só as relações sociais ali. Mas o imperativo que as mantém, a gente vai para além, né? Começa a ir além, né? Então, a partir disso, o Lacan ele vai começar a discorrer, ele vai trazer para a gente, e eu vou pegar, ele vai trazer sempre isso. Mas eu vou usar especificamente o seminário 17, que é o avesso da psicanálise, que ele vai falar dos discursos. E dos 4 discursos, ele vai falar do discurso do mestre, que é esse aonde é excluído qualquer forma de diferença. Tudo aquilo que se propõe a ser diferente a uma lógica estabelecida, como uma ideia de verdade, a lógica do discurso do mestre é: eu tenho a verdade é isso. O bonito é isso, o certo, o errado, ele vai estabelecendo suas lógicas. Eu diria que isso é super ocidental. Mega ocidental. É a lógica de dominação. Espero. É a lógica de dominação. E no retorno, e não é um lugar, isso que eu acho interessante, não é um sujeito que eu sou o discurso do mestre. Não, nós transitamos em todos eles. Então, os saberes, independente de qual expor, eles rodam. Eu aqui estou dizendo sobre mim, acho que é minha experiência, não sei que localização teria, mas em outro momento, eu não vou dizer de algum saber específico, eu posso ocupar esse lugar do mestre. E dentro desse giro, há o discurso da histeria, o discurso do universitário e do psicanalista. Então, quando o Lacan começa a olhar para isso lá em meados de 1968, ele não está excluindo todo o debate político e social que está acontecendo na França e em todos os países, no Brasil o golpe e as mobilizações dos movimentos sociais. Então, há um lugar para se discutir a questão do negro. A pergunta é, a partir de que pontos começa a discutir? Nos discursos, o que é o negro? Primeiro, acho que
A psicanálise ela é sustentada, principalmente a lacaniana, a partir de uma tautologia. Então a gente poderia fazer essa pergunta: o que é o negro? Igual o Lacan fala, não existe a mulher. Ou no seminário Gonçalves ele vai dizer o que é a psicanálise. Ele vai se perguntar, porque a gente tem uma excomunhão, o que é a psicanálise? O que é a psicanálise? A gente pode começar com essa pergunta: o que é o negro? Tendo em vista que os próprios movimentos sociais conseguiram avanços em relação à disputa de narrativa. Mas, subjetivamente, será que todo negro precisa pautar todas as questões raciais? Ou será que o negro pode discutir educação simplesmente por ser educação? Ou ele obrigatoriamente ele vai dizer e vai falar sempre a partir da questão racial? O que você pensa sobre isso? E sempre não vendo? Sim. Então, eu colocaria essas perguntas, que vai uma pergunta em cima da outra. Mas você tem uma perspectiva de resposta para essa pergunta? A primeira que você faz, que é: será que o negro tem que estar nesse lugar de falar sobre as questões raciais? Eu não vou conseguir falar só de um lugar, né? Por exemplo, eu nunca, quando você vai para os espaços sociais de discussão, eu nunca fui para discutir a questão racial. Vai ser a primeira vez num grupo, pelo qual fui convidado pelo Instituto da Alma, por você, estou compondo essa parceria contigo. Aliás, só fazer um parênteses, gente. Hoje eu estou aqui no Instituto da Alma, que é onde eu sou professora dos conceitos do Jung, e o Eduardo também é professor aqui no Instituto, professor lacaniano. Dá para falar assim? Lacaniano? Tranquilamente. Só é uma responsabilidade para mim, mas a gente pode falar isso também. E vou aproveitar aqui o espaço também para dizer que nós vamos coordenar um grupo junto com a professora Stephanie, professor William, professora Elizabeth, chamado AIMO para uma psicanálise preta. Começa no dia 23 de março, vai até junho, é toda segunda-feira, das 20 às 22. E no dia 20, nós teremos o lançamento desse grupo e teremos uma fala nossa, mais da Tawane, que é uma... Ela é enfermeira, agora lembrei. Ela é enfermeira e trabalha com a saúde mental da população do Rio de Janeiro, nas comunidades, e nas comunidades a população, em sua grande maioria, ela é preta. Teremos o Islã das Minas e uma intervenção poética. Então eu vou colocar a informação em algum lugar aqui do vídeo. Isso aí é massa. Então você estava dizendo que é esse lugar, que é a primeira vez que você vai para um espaço para falar sobre as questões raciais. Sim, é a primeira vez. A primeira vez, porque todos os lugares pela qual era possível dizer alguma coisa, pelo menos eu entendia como possível, não era com esse imperativo, as questões raciais, né? Ou era a questão do desenvolvimento, ou da própria constituição do sujeito em relação à psicanálise. O que eu já falei, já minimamente tentei dizer assim, foi sobre a questão de gênero e sexualidade. Aí a gente tem esse imperativo da sexualidade em relação à psicanálise, tentar dizer alguma coisa e movimentar essa discussão, mas sempre em parceria, porque há que se discutir muito ainda o lugar de fala, mas a gente ainda precisa dar o lugar de fala. O que você entende sobre o lugar de fala? Eu estou perguntando isso porque todas as novas terminologias e conceitos contemporâneos, eles surgem e alguém vem e fala, não concordo, vem com um contra-argumento. E o lugar de fala ganhou um espaço enorme e agora ele já está sendo contestado pelas pessoas. O lugar de fala para mim é muito importante. E eu acredito que a pessoa, ao contestar o lugar de fala, ela precisa estar bem embasada no saber interessante, até para promover o diálogo. Até para a gente entrar numa discussão e contestar, você precisa ter fatos, argumentos e qual é para dizer. O lugar de fala eu entendo como um conceito transitório. Ele não vai mudar a sua cara, mas ele pode se rever. Ele pode se ver e se rever, pode se refazer. Por isso que ele é transitório. Então, na época, quando eu fui discutir gênero e sexualidade, foi uma assistente social lésbica do movimento LGBT, militante. O lugar de fala, a gente vai falar de gênero. Ok. Ela me convidou a dizer sobre a sexualidade e os temas se transversaram. A gente conseguiu promover um diálogo. E esse lugar de fala, a princípio, foi sustentado por ela. Acharia muito difícil eu vou lá dizer sobre gênero. Vou montar um tema, vou montar um curso, vou montar um grupo de estudos, vamos lá eu e o Eduardo falar sobre gênero. Sendo que a minha localização é hétero e classe média. Enfim, não consigo falar sobre uma experiência
de não ser Mas isso também não é? Sim, isso está certo. É que, costumeiramente, nos espaços coletivos e sociais, de controle social, que a gente vai conversar sobre isso, é sempre voltado a um público para compreender o lugar desse outro que eles estão vendo como abominável. Não é do mesmo lugar. Então eu vou num lugar para conversar com professoras da educação infantil, onde todas elas são héteros, todas elas são casadas, todas elas... E ainda reproduz aquela velha lógica, independente da classe social delas. A mulher que trabalha o dia todo, chega em casa, arruma a casa, o marido senta no sofá e vê televisão. Então, a princípio, trazer essa vivência tem um lugar. Então esse lugar não seria o meu. Porque eu provavelmente, a partir da minha experiência, eu não conseguiria adentrar minúcias do sofrimento humano. Mesmo que eu escute na clínica isso. Se eu for dizer, é um recorte. Mesmo que o sujeito que viveu isso for dizer, será um recorte. Mas será um recorte mais dotado daquilo que a gente precisa alcançar as pessoas, que é a empatia primeiro. As pessoas primeiro precisam receber essa informação de uma pessoa que de fato passou por aquilo em algum momento. Acho que isso tem um grande poder, um grande valor. Mas também precisa ter esse outro lugar, que já é legitimado dentro da sociedade. Mas precisa, eu acredito, haver esse diálogo. Então, por exemplo, se a gente faz esse grupo e que é somente pessoas pretas, por isso até que é interessante na medida que você abre um lugar de escuta, como você falou, você vai entrar nas minúcias da dor desse coletivo. Mas, para dar um passo além, é preciso que essas pessoas brancas estejam dentro do diálogo, porque elas também compõem a sociedade. Por isso que eu vou localizar muitos espaços. Acho que para cada espaço que nós formos, é preciso um modo de tentar dizer daquilo de uma maneira diferente. A gente vai falar da mesma coisa sempre, mas de olhar em perspectivas diferentes. E aí, para isso, a gente precisa ser bem estratégico. Tendo em vista o grande boom do que é promovido por alguma ala da nossa sociedade extremamente radical em relação aos conservadorismos da nossa sociedade brasileira. A nossa sociedade brasileira é conservadora, então vou reiterar. Em relação à nossa sociedade brasileira. Você acha que ela é conservadora ou ela é hipócrita? Os dois. Acho que está fazendo uma caixinha assim, enfim. A gente chegou num denominador comum que a cultura brasileira é a segregação, não é a cultura do nosso país. Cultura, se você falar, tem uma cultura brasileira. A cultura brasileira é basicamente isso. Então, de lugares, vai estabelecendo lugares. Então, são movimentos. No grupo que a gente vai tentar minimamente produzir esse lugar, a gente entende que precisa... A gente vai levar uma outra problemática nesse grupo. Será que todo negro precisa falar de racismo? Será que o branco pode participar também? O que é ser branco? O que é branco? O que é negro? Então a gente vai ter um outro espaço para que as pessoas também possam fazer isso. Veja, não é só de um espaço, mas são dois espaços. Um não vai anular o outro. Pelo contrário, eles vão se constituir, porque ainda é o mesmo propósito. É porque o que tem se acontecido é um anulando o outro. Né? Aliás, você falou essa coisa do branco no documentário Não Sou Negro. Também lá pro final ele vai dizer, o branco não existe. O que existe é... O branco é a metáfora daquilo que é poder. Aí depois eu fiquei pensando, nossa, nada existe, ser mulher não existe, ser mulher não existe, etc e tal. Agora, uma das pessoas que eu entrevistei, a Aline, eu perguntei pra ela isso, será que todo negro tem que falar das questões raciais e tal? Senão também você carrega uma obrigatoriedade, né? Assim, mais uma, né, de tantas outras. E aí ela olhou pra mim e ela falou, Camila, eu acho que só o fato de existir como mulher preta já é um ato. De falar por si só. Né? Meu corpo já fala por si, assim. Mesmo que eu não milite, mesmo que eu não discurse, existir e estar nos lugares já é discutir essas questões sociais. É o que a gente vai também, e que eu acho muito interessante, os efeitos do racismo nas relações sociais. É uma pergunta boa, qual que é o efeito? Porque eles têm a pessoa negra sofrendo esse racismo. Ele é real. A gente não está falando de algo ilusório, ele é real. Ele é cultural no nosso país. Então, a partir do momento que o sujeito sofre, ele pode entrar em sofrimento, ele vai entrar em sofrimento, e aí isso é como se o racismo ele mobilizasse esse sujeito, e aí como que há a resposta em relação aos entornos dele.
como que ele vai ser acolhido, se ele vai ter lugar para quem se escuta o sofrimento dele, alguém vai conseguir acolher, não, peraí, vem cá, e essa pessoa necessariamente precisa ser negra, pode ser um branco também acolhendo, escutando o que está para ser dito. E eu acho que é isso que a gente vai avançar, porque senão você vai manter a cultura da segregação. Isso. Então os negros só vão procurar negros, mulheres só procuram mulheres. Né? E a gente só vai falar sobre racismo em novembro. E o racismo chegou para você em que momento? Ele chega pelo meu irmão. Meu pai negro, minha mãe negra. E... Bom, aí eu saio mais parecido com a minha mãe e meu irmão sai mais parecido com o meu pai. E aí o meu irmão, ele tem micose, né? Suor, de alergia. E ele tinha um apelido grotesco. É por isso que colocaram mortadela. Mas aí o meu irmão, ele sempre foi para esse embate, ele sempre foi de se sustentar. E ele falava, quando eu crescer, eu vou virar negão, vou pegar todo mundo no colo. Ele falava isso de menino, né? Ele cresceu, virou um negão, né? E aí, e eu achava isso maravilhoso, assim. E aí eu via que eu não entrava nas relações, no mundo, na vida da sociedade, dessa maneira. Nunca isso aconteceu com você? Não. E aí eu chego nesse, até então, sou negro, não negro. Meu irmão negro, meu pai negro, minha mãe negra, eu sou negro. Pô. Como que é o olhar, então, que você acha que as pessoas constituíram de você? Construíram? Até então, não sabia, porque isso me chega e aí meu irmão ficava em sofrimento e eu me compadecia daquele sofrimento, porque a gente estava no mesmo lugar, meu irmão. E aí eu achava que aquilo também era pra mim, então não era pra mim. E aí eu ia lá, a gente conversava e tudo mais. Tanto que o meu irmão assumiu mais fácil, ele passou a assumir mais a estética negra no começo do que até eu mesmo. Porque estética negra, mas enfim. Então meio que quando eu chego na adultez, tá eu ao lado de dois amigos dos movimentos sociais negros, né? Duas pessoas maravilhosas, e aí chega uma quarta e diz, você não é negro. Primeira coisa que eu me pergunto, será que é porque eu não estou esteticamente vestido como negro? Porque na minha cabeça, em nenhum momento eu não sou negro. Eu falo, mas por que essa pessoa acha? Eu não consegui perguntar. Deveria ter feito isso. Mas foi uma primeira questão que chegou para você, né? Acho que não tinha como você já de cara fazer. E aí, a partir desse momento, e entrando nos diálogos sobre o negro, assim, sobre essas coisas do racismo, e aí eu começo a fazer esse retorno a toda uma experiência de vida. Era meninos da rua, a gente andava de skate, a gente andava no shopping, tinha segurança atrás. Entrava sozinho no shopping, tinha segurança atrás. Não pode de chinelo no shopping. Mas você viu que as pessoas iam de chinelo. Por que você tem que estar muito bem alinhado, muito bem vestido, muito bem arrumado? As religiões de matriz africana da minha família é muito malquista, assim. A família tradicionalmente católica, né? Então, não, candomblé, umbanda, coisa do demônio. Isso vinha, mas isso não me marca, mas eu retomo isso. Então a coisa mais ou menos existia. E aí eu sou tomado por esse não lugar, você não é negro. E eu fico com essa questão por muito tempo. E a minha primeira volta é pela estética. E aí quando eu consigo sair dessa lógica, sem ao menos construir uma resposta, de novo eu sou colocado à prova em relação a isso. Não, mas você não é negro. É uma pessoa de fato racista, assim, assim, Alberto, você não é negro. E aí eu falo, mas o que é ser negro? Você sabe que é interessante isso que você fala, no documentário do Eu Não Sou Negro, ele fala que ele sai dos Estados Unidos e fica na França um tempão. E aí quando ele vê os movimentos sobre os direitos civis da população preta nos Estados Unidos, ele se sente impelido, eu preciso estar, não dá mais para eu ficar nessa distância. E aí ele vai descrevendo que ele não sente falta de absolutamente nada nos Estados Unidos, que ele nem lembra do cheiro, do lugar, da arquitetura, que nada, é como se não existisse os Estados Unidos dentro dele. E aí ele vai descrevendo do que ele sente falta. E aí é muito bonita a imagem, porque é a narrativa do que ele sente falta, e vão aparecendo as imagens dessa população preta nos Estados Unidos. E aí conforme ele vai construindo essa narrativa, aí me vem o que é ser negro. Quais são os hábitos e os costumes que são pertinentes efetivamente a essa população, que não é a mesma na população branca. Então, quando ele fala, eu sinto falta do cheiro do frango assado com macarrão e arroz da minha mãe, eu falo, cara, isso não é uma alimentação
que compõem essa outra população. Não. E aí eu me lembrei muito da minha infância. A família da minha mãe, ela é majoritariamente feminina, assim, tem pouquíssimos homens, né? E todas são cozinheiras. Todas cozinham absurdamente bem, é impressionante. A gente costuma dizer que um ovo frito é um evento. Você fala, mano, era um ovo, isso aqui virou o quê? E isso é um lugar sempre na cozinha. Tudo acontece na cozinha. É impressionante. E isso é um outro hábito dessa população. E se a gente for pensar, né, pensando no Brasil, nessa questão da relação Casa Grande-Senzala, como era na senzala? Como era a relação da senzala entre as pessoas? Era essa da festa, da comida, da dança. E isso é uma característica dessa população. Você falou uma coisa que é muito bacana, assim. Que quando eu sou questionado desse lugar, eu vou retomar aquilo que me sustenta enquanto negro. E aí eu vendo um vídeo do canal Meteoro Brasil, um canal bem bom, assim. Ele vai falar sobre a influência do Jorge Ben no Emicida. Acho que é no Emicida, mas um cantor que eu não lembro qual era. É total. E eu tenho um tio que é mega fã do Jorge Ben. E o meu avô negro, meu avô materno negro, ele casou com uma mulher branca loira, a gente fala loira, descendente de português. E aí eles tiveram 6 filhos. E esse meu tio é o único que é negro, fenotipicamente, assim. Sim. Os demais não. Tanto que minha madrinha é loira, meu patrão é loiro, irmãos da minha mãe. E esse meu tio também já não se via muito nessa família, porque ele olhava e não se via representado. E desde menino ele sempre gostava muito do Jorge Ben, então ele trazia todas as músicas do Jorge Ben que eu ouvi. Minha família sempre foi muito de festa e as músicas sempre foram samba rock e o Jorge Ben. E sempre em torno da cozinha, sempre em torno da festa, sempre em torno dessa coisa da família, tá ali conversando. Então, e aí quando eu vejo esse vídeo no canal Meteoro Brasil, porque eu começo a me aproximar do que o MC estava começando a dizer, porque eu escutava Racionais, escutava pagode, escutava samba, por intermédio, e aí eu passo a escutar o Emicida quando ele surge, e aí eu vejo que tem uma relação direta com o Jorge Ben, e aí tem essa linha que faz E eu chego pro meu tio e falo, obrigado. E meio sem entender, obrigado por você me fazer gostar de Jorge Ben, eu gosto muito de Jorge Ben também. E aí isso marca, eu falo, não, a minha sustentação negra está nessa relação. Eu acho que tem uma questão que não tem, acredito, uma terminologia, um conceito para definir o que são esses hábitos, esses costumes. Porque se a gente for pensar o que é ser negro, né, se for pensar o branco é que constituiu essa ideia, e dentro dessa ideia toda a história que o negro viveu até hoje, não somos isso. Nós somos outra coisa, nós somos esses hábitos, mas isso não tem nome. Não tem. Não tem nome. É glorioso, porque não ter um lugar, dá um lugar. É possível dar para cada um dar o seu lugar para isso, né? Isso é muito Lacan. Lacan, ele vai sustentar a ambiguidade, ele vai falar que a psicanálise leva ao sentido, mas da ambiguidade. Tirar o sentido duplo de uma mesma palavra é você simplesmente não dar mais sentido para ela. Quando você estabelecer isso. Sim. Mas quando a palavra é ambígua, tem mais possibilidade. Nossa, isso é muito junguiano, que ele trabalha com a ideia da integração dos opostos. E ele diz, inclusive, que o mal, não o mal, né? Isso é uma leitura minha, mas que o mal da humanidade é a separação. E quando você separa, você exclui um para que um outro fique. Então, enquanto essa integração não acontecer, a humanidade não vai esgotar suas potencialidades. Já é o inverso. O Lacan tem ambiguidade. Não, então, lados, né? Mas ele, quando integra, a integração quando ele integra, o que ele quer dizer com a integração eles precisam habitar o mesmo espaço. Então, eu sou bom, mas eu sou mal também ao mesmo tempo. Uma coisa não é excludente. É como eles habitam o mesmo lugar. Entendi. Aí ele faz a crítica, na verdade, ao cristianismo, que foi a partir do cristianismo para ele, quando separa Deus e o diabo, fudeu o rolê todo. Assim. E ele fala, não, Deus e o diabo é a mesma pessoa.
o espelho um do outro, assim. Eu gosto muito do que as pessoas vão fazer com isso. Essa diferença aí. Tanto que fazer só essa amarraçãozinha, o que é incrível na cultura iorubá, que está presente no candomblé e na umbanda, é que não existe bem e mal. O que existe é você arcar com as consequências dos seus atos. Ponto. Justíssimo. Eu falei, nossa, tô liberta! É justo. Enfim. Porque não há um fim de dominação para essa cultura. Exatamente. Né? Você será punido para... Tem um filósofo Zizek, que ele vai... Tem um documentário dele, eu não preciso resgatar. Ele é hegleriano e lacaniano, né? E ele gosta muito de analisar os filmes. Tem um documentário dele que eu peguei o finalzinho uma vez que ele vai dizer do cristianismo. Se Jesus Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados antes e vindouros, por que não existe religião? Está todo mundo perdoado. Está todo mundo salvo. Ponto de exclamação, está todo mundo salvo já. E aí você entende o papel da religião, que é só para fim de dominação, controle, poder, sujeitos. E isso faz porque de fato você vai ler lá os efeitos. Ele viu o passado, viu o presente, olhou para o futuro e foi dito: você vai se entregar para salvar todos eles? Sim. O passado, o presente e o futuro. E aí tá todo mundo desculpado desse rolê. Eduardo, adorei o papo. Foi maravilhoso, sempre é, né? Conversar contigo. Troca é assim, sensacional. De poderia ficar aqui, ó, a tarde inteira falando, conversando. Eduardo, virá outras vezes aqui, com certeza. Porque eu não sou boba nem nada, eu chamo mesmo. Sim. E é isso. Pessoas, se vocês ainda não assinaram o canal, por favor, assinem o canal, entrem no Instagram, Vozes Negras, Vozes_Negras, compartilhem, curtam, deem a sua opinião, falem, e é isso. Um beijo, até a próxima. Valeu. É isso. Fechamos.